Dizem que nenhum animal consegue encarar um elefante adulto, mas essa ideia nem sempre corresponde à realidade. Os elefantes são, de fato, os maiores e mais poderosos animais terrestres, sendo o elefante da savana africana a maior espécie da família. Um macho pode ultrapassar 4 metros de altura, chegar a 7 metros de comprimento e pesar quase 13 toneladas. Enfrentar uma criatura desse porte não é para qualquer um. Além do tamanho, esses gigantes possuem uma pele grossa e resistente, tornando difícil a ocorrência de ferimentos fatais. Apesar da aparência pacífica, podem se tornar extremamente agressivos ao proteger seu território ou suas crias, atingindo velocidades de até 25 km quando necessário. Mas mesmo com todas essas vantagens, existem animais capazes de desafiar e, em alguns casos, até vencer um elefante. Mesmo um animal tão grande quanto um elefante não está imune ao veneno de certas cobras. A cobra-rei, por exemplo, libera uma quantidade de neurotoxinas capaz de matar 20 pessoas com uma única picada. Se conseguir atingir um ponto vulnerável, como a pele entre os dedos das patas do elefante, o veneno pode causar falha respiratória e levar o gigante à morte. Esses ataques são raros, mas já foram documentados. O veneno da cobra-rei paralisa o sistema nervoso e impede a respiração da vítima. Se um elefante for picado e não conseguir socorro imediato, pode entrar em colapso em poucas horas. Pode parecer improvável que um réptil de vida semiaquática represente perigo para um elefante, mas em determinadas circunstâncias, isso pode acontecer. Elefantes costumam se banhar em rios e lagoas, o que os deixa vulneráveis a emboscadas de crocodilos. Um ataque bem-sucedido pode levar o elefante ao desespero, aumentando as chances de afogamento. Embora um elefante adulto geralmente consiga se livrar do predador, ataques coordenados de múltiplos crocodilos podem mudar o desfecho da situação. Os crocodilos possuem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, podendo ultrapassar 3.700 quilos de força. Essa potência é suficiente para prender um membro do elefante, dificultando sua movimentação na água. Além disso, crocodilos usam a técnica de rotação mortal, girando seus corpos para arrancar pedaços da presa. Se um elefante for capturado em uma posição desfavorável, suas chances de sobrevivência diminuem drasticamente. Assim como os tigres, os leões precisam trabalhar em equipe para derrubar um elefante adulto. Um grupo de leoas pode ser capaz de realizar essa façanha, principalmente se a presa estiver enfraquecida. Em um registro impressionante no Parque Nacional Chobe, em Botsuana, um leão solitário conseguiu derrubar um elefante adulto após uma perseguição intensa. Quando caçam presas grandes, esses felinos costumam atacar por trás, esgotando as forças da vítima antes do golpe final. Os leões são estrategistas habilidosos e costumam observar sua presa por longos períodos antes de atacar. Eles se aproveitam de momentos em que os elefantes estão distraídos ou isolados. Durante ataques noturnos, os leões têm uma vantagem ainda maior, pois sua visão aguçada os ajuda a se mover no escuro sem serem detectados. Além disso, os leões machos, apesar de caçarem menos do que as fêmeas, possuem uma força impressionante, podendo derrubar um elefante jovem com um único golpe certeiro. Brigas entre elefantes e rinocerontes não são raras, já que ambos costumam habitar os mesmos territórios. Embora o rinoceronte pese cerca de 6 toneladas, seu chifre afiado pode perfurar a pele do elefante e causar ferimentos mortais. Além disso, rinocerontes são mais ágeis e podem golpear com uma brutalidade impressionante. No entanto, esses confrontos geralmente ocorrem por disputa de território e não por necessidade de caça. Os rinocerontes são extremamente territoriais e não hesitam em atacar quando se sentem ameaçados. Sua velocidade pode atingir 50 km, permitindo que executem investidas devastadoras. Em registros de confrontos na natureza,
Já foi observado que um rinoceronte pode desferir múltiplos golpes contra um elefante até que ele não consiga mais se defender. Esses encontros costumam ser violentos e, em alguns casos, resultam na morte de um dos animais. Apesar de não serem grandes ou extremamente fortes, as hienas compensam suas limitações com inteligência e trabalho em equipe. Caçar um elefante adulto pode ser praticamente impossível para elas, mas um filhote desprotegido pode se tornar alvo de uma matilha determinada. Usando táticas coordenadas, elas podem impedir que os adultos interfiram, garantindo que a caça seja bem-sucedida. As hienas possuem mandíbulas incrivelmente fortes, capazes de esmagar ossos com facilidade. Além disso, são extremamente resistentes e podem perseguir uma presa por longas distâncias sem se cansar. Em um ataque coordenado, elas mordem as pernas e a barriga do elefante, fazendo com que ele perca sangue e energia gradualmente. Mesmo que os elefantes adultos tentem defender os mais jovens, uma grande matilha pode criar distrações suficientes para alcançar o objetivo. O maior inimigo de um elefante pode ser outro elefante. Durante a época de acasalamento, os machos entram em um estado conhecido como must, caracterizado pelo aumento da agressividade devido a alterações hormonais. Nessas condições, um elefante pode atacar outro da mesma espécie, com violência extrema, resultando em ferimentos fatais. Machos em must produzem altos níveis de testosterona, tornando-se imprevisíveis e territorialistas. Conflitos entre eles podem durar horas e incluir investidas brutais, empurrões e trombadas violentas. Muitas vezes o confronto só termina quando um dos elefantes não consegue mais se levantar. Em alguns casos, essas disputas resultam em mortes, seja por ferimentos graves ou pelo desgaste excessivo do perdedor. Os tigres são predadores rápidos e letais, podendo atingir velocidades entre 50 e 65 km. Normalmente, preferem presas menores, como javalis, veados ou búfalos, mas há registros de ataques a elefantes. Sozinho, um tigre dificilmente derrubaria um elefante adulto, mas quando estão em grupo, a história pode ser diferente. Em 2017, um grupo de tigres matou 6 elefantes em um santuário de vida selvagem, devido à escassez de água e disputa por território. Já em 2011, um único tigre foi capaz de matar uma elefante fêmea de 20 anos em uma reserva na Índia. Quando a necessidade e a oportunidade se alinham, esses felinos podem surpreender. Os ataques de tigres a elefantes geralmente ocorrem na Ásia, onde as duas espécies compartilham território. Normalmente, eles preferem emboscadas, utilizando a vegetação densa como cobertura antes de atacar. O método mais eficiente consiste em saltar sobre o dorso da presa e atingir a garganta, cortando a respiração. Filhotes ou elefantes idosos são os alvos mais prováveis, mas em condições extremas, até um adulto pode ser atacado. O elefante é, sem dúvida, um dos gigantes mais impressionantes da natureza, dotado de uma força colossal e uma presença que impõe respeito. No entanto, apesar de seu tamanho e poder, ele não é invencível. A selva e as savanas estão repletas de criaturas astutas e incrivelmente fortes que, em certas circunstâncias, podem representar um verdadeiro desafio para esse colosso. Predadores oportunistas, embates territoriais e até mesmo estratégias surpreendentes de ataque mostram que a natureza segue seu próprio equilíbrio, onde nenhum animal está completamente a salvo. Você consegue imaginar quais seres poderiam enfrentar um elefante e, em uma disputa extrema, até mesmo derrotá-lo? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando o canal para descobrir mais sobre os fascinantes confrontos do reino animal.